O nível educacional em Brasil não é tão bueno como a Argentina, por exemplo, em Chile, em outros países do mundo. Em regra, os grandes ídolos do esporte brasileiro são fruto de geração espontânea. É só isso que a favela precisa? Que tire as armas, ou que limite, ou que proíba o consumo ou a venda de drogas ali naquela favela? O Brasil, sabidamente, está atrasado em todos os cronogramas em relação a, principalmente a Copa do Mundo que está aí. O Brasil até hoje não foi capaz de entender o esporte como fator de saúde pública. A polícia não pode ser o único tentáculo governamental, senão não tem progresso se isso acontecer. Para vários governos brasileiros, não houve, de fato, um interesse em investir na educação pública. E isso, de alguma forma, estava ligado ao interesse dos governantes em manter um controle sobre o povo, que era burro e que tinha que continuar burro para poder ser manipulado. Em 1960, por exemplo, a gente tinha menos da metade das crianças brasileiras na escola. A gente só conseguiu colocar todas as crianças e os jovens até os 14 anos na escola no governo do Fernando Henrique Cardoso. Depois, no governo Lula, houve um acréscimo muito mais substancial de investimentos. Então, a gente conseguiu chegar a 5% do PIB no investimento em educação. O Brasil hoje tem grande 98% das crianças e jovens na escola, né? Os mais pobres estão na escola e têm o seu acompanhamento e a frequência escolar acompanhada bimestralmente para saber se estão em sala de aula e como estão progredindo, mas nós temos dois desafios ainda na área educacional. Um, na pré-escola e nas creches, né? Então nós temos uma cobertura de creche pequena no Brasil, especialmente entre os mais pobres. Esse é o desafio, então, de ampliação de atendimento. Mas temos também o desafio da qualidade. A gente não consegue ensinar as crianças a ler e escrever na idade certa em todo o Brasil. A gente não consegue fazer com que os jovens que cheguem até a universidade saibam o mínimo de português e de matemática, e a gente já desperdiçou muito talento e muitas vidas. E se um país quiser se consolidar internacionalmente, ele tem que ter um bom sistema educacional. Esse é um grande desafio. Os movimentos sociais brasileiros defendem que o Brasil deveria aplicar 10% do PIB em educação. O Brasil tem educação em turnos hoje, turnos de 4 horas, que são claramente insuficientes para o salto que nós queremos dar em termos de qualidade da educação. Então, queremos ampliar para 7 horas, né, o número de horas das crianças e dos estudantes em sala de aula e no ambiente escolar, claro, fazendo atividades esportivas e também culturais. El mayor acierto de la política social brasileña fue la creación de programas de pagos directos a las familias necesitadas mediante obligación de enviar los niños a la escuela, de hacer con que los niños se sometan regularmente a tratamento de salud, a exámenes de salud, en fin, de vincular los pagos monetarios a una mejora de las condiciones de educação e saúde. Então, um programa como Bolsa Família, ele veio um pouco para isso também, e ele está sempre ligado à escola, sempre ligado à pessoa estar estudando. Isso é uma coisa que as pessoas viam também como uma crítica, no sentido de tipo, pô, então o cara só vai deixar o filho dele na escola porque ele está recebendo um repasse do governo. Seja lá como for, estar na escola é bom? Então, parceiro. O nível educacional em Brasil
não é tão bueno como a Argentina, por exemplo, em Chile, em outros países do mundo, mas ha cambiado nos últimos anos de forma mais rápida. Vale ressaltar que ainda somos, do ponto de vista da educação, um dos piores países do mundo. Somos quase um dos últimos do ranking. Por exemplo, se a gente leva em consideração o PISA, que é um teste de avaliação internacional, o Brasil continua nas últimas colocações, mas ele é o terceiro país que mais avança. Se você bota uma pessoa para estudar inglês, para fazer natação, se você bota essa pessoa para ter acesso a coisas boas, ela não vai querer coisas ruins. Não vai, cara. Então, na medida que o país vai crescendo, o país se coloca numa condição de não se permitir voltar ao que era. É claro que a gente ainda está muito longe de falar que a gente tem educação pública de qualidade no Brasil, mas existem várias ações e vários governos sérios, comprometidos, que querem investir bem o dinheiro público, e eu acredito que daqui para frente a gente vai melhorar cada vez mais rapidamente na nossa educação pública. Pelo alto. Vem cá todo mundo. Chega aí. Entendeu? Então, 10 passos. Um ponto de lançamento, passando pela faixa, um ponto também. Nossa, é de... Podia ter um principalmente pra nós. O Brasil é um país monoesportivo. Por mais que o Brasil tenha obtido, através da história, né, vitórias importantes em outros esportes, foi bicampeão mundial de basquete no final dos anos 50, começo dos anos 60, é o melhor voleibol do mundo, masculino e feminino, né? Teve ídolos como Guga no tênis, como nadadores, recordistas mundiais, medalhistas de ouro, salto triplo também, atletas de primeiríssimo nível, ou automobilismo, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, mas o fato é que o brasileiro gosta mesmo de futebol. Eu tive um professor de sociologia que dizia que não respeitava sociólogos no Brasil que não tivessem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. E é verdade. Você pode não gostar de futebol no Brasil. Você, no entanto, virar as costas para ele, não entender a importância que ele tem no dia a dia do brasileiro, será um elemento que tornará mais difícil você entender o dia a dia do Brasil. Disputa por el agua. Amenazados por una hidroeléctrica que secará sus ríos. E creio que nós não podemos sacrificar um rio simplesmente para conseguirmos energia, digo eu, duvidosa. Pressionados por una idea de progreso. Apesar de a gente vive aqui, a gente pesca, nós temos a nossa vida aqui. Sem Belo Monte, sem essas destruições, nós somos felizes assim. Pachamama. Agua de beber. Próximo martes. Solo por Telesur. Agora, também o brasileiro gosta de contar uma mentira para si mesmo. Por exemplo, que o Brasil é o país do futebol. Não é. Isto tanto é verdade que você olha a média de público do Campeonato Brasileiro, não chega a 15 mil torcedores por partida, enquanto na Alemanha é de 40 mil. O futebol foi o que mais desenvolveu, né? Claro. Mas realmente nós não temos uma cultura de mais modalidades, como se tem na Europa, por exemplo. Em regra, os grandes ídolos do esporte brasileiro são fruto de geração espontânea. O Guga não é
fruto de uma política no tênis brasileiro. Nos anos em que ele foi tricampeão em Roland Garros e chegou a ficar 11 meses como tenista número 1 do mundo, e nem isso se aproveitou para se formar uma armada tenística, como, por exemplo, se formou na Espanha, como, por exemplo, a Argentina tem. Apoio para o esporte no Brasil é meio complicado. Isso é generalizando todos os esportes, né? Isso é meio complicado porque o pessoal às vezes só valoriza quando você ganha uma medalha mundial, Olimpíada. E aqui às vezes é muito complicado porque a gente demorou muito tempo para ter esses materiais. Tanto que a gente tem que cuidar com muita atenção, porque se você perder, vai demorar muito tempo para você conseguir de novo. E isso é muito triste, constatar num país com o tamanho da população que o Brasil tem, né? E não se vê no horizonte a formação dessa política. Eu acho que precisa ajudar mais o esporte, porque o Brasil está crescendo com isso. Principalmente futebol feminino, o atletismo, que também passa muito pouco na televisão, sabe? A gente não vê muita coisa, então eu acho que a gente não está conseguindo uma boa coisa aqui no esporte. O Brasil até hoje não foi capaz de entender o esporte como fator de saúde pública. O Brasil até hoje não foi capaz de levar a cabo aquilo que a Organização Mundial da Saúde mostra exaustivamente, que cada dólar que você investe em democratização ao acesso da prática esportiva, você economiza 3 na saúde pública, né? De pensar o esporte como fator de saúde pública, de prevenção de doença, e não necessariamente de ganhar medalha ou de formar campeões. Isto é consequência, né, da quantidade, você tira a qualidade. E o Brasil não tem essa política. Se você me perguntar, o Brasil pode fazer uma Copa do Mundo? Eu te diria, claro que sim. Se a África do Sul fez, por que o Brasil não pode fazer? Além do fato de o Brasil ser 5 vezes campeão do mundo de futebol. O Brasil não deveria tentar fazer o que está tentando fazer, a Copa do Mundo da Alemanha aqui no Brasil, construindo estádios novos que depois vão ser subutilizados como os da África do Sul. Mas é evidente que o Brasil é um palco ideal para uma Copa do Mundo. É evidente também, não tenho a menor dúvida, que o brasileiro vai fazer uma festa fabulosa para receber o mundo durante o mês que dura a Copa do Mundo. A situação da Olimpíada é inteiramente diferente. Não há o que justifique o Brasil receber uma Olimpíada, porque o Brasil, infelizmente, sequer uma política esportiva tem, até hoje. O Rio de Janeiro, vocês conhecem, vocês sabem, é uma verdadeira academia esportiva a céu aberto, né? É uma cidade solar, com pouca chuva, com milhares de pessoas jovens de todas as idades praticando esportes ao ar livre, e nada mais razoável, enfim, coerente do que buscar o grande evento esportivo, o mais importante evento esportivo do planeta, que sediasse aqui no Rio de Janeiro. Quando eu descobri que as Olimpíadas vão ser aqui, foi uma coisa que, eu fiquei muito assustada, porque a gente não tem um porte para fazer uma Olimpíada como Londres, como foi, como Pequim, sabe? Como é que vai fazer tudo isso em 4 anos? Como é que vai melhorar as pistas, sabe? O pessoal às vezes vem treinar aqui porque não tem pista. A gente ficou um bom tempo sem pista, uns 2 anos sem pista. Eu me assustei quando eu percebi que ia ser as Olimpíadas aqui, né? O Brasil, sabidamente, está atrasado em todos os cronogramas, né, em relação principalmente à Copa do Mundo que está aí. Os cronogramas estão atrasadíssimos e, evidentemente, isso direta ou indiretamente reverbera no efeito Olimpíada, né, que é um dado que o Rio, não é o Brasil que vai viver como um todo, mas o Rio, que é uma cidade fundamental nesse país, acaba assumindo isso, né? E, na verdade, o exemplo que nós temos recente foi dos Jogos Pan-Americanos, é alguma coisa de escandaloso. Os Jogos Pan-Americanos se previa gastar 300, 400 milhões de reais em dinheiro público e gastou-se 4 bilhões de reais, né? 2 bilhões de dólares. E nas Olimpíadas vai ser pior. E sem deixar legados para a cidade do Rio de Janeiro. Então, vários legados, várias oportunidades se materializaram com muito mais rapidez. E mais do que isso, estamos inovando no conceito, né, dos Jogos Olímpicos, fazendo o que a gente está falando do conceito de arquitetura nômade,
que é transformar uma instalação esportiva temporária num equipamento de uso social pós-jogos. Uma das questões fundamentais é entender que esses equipamentos eles têm um uso específico por atletas de alto desempenho, de elite. E que a sua transformação em uso público, cotidiano, não é tão simples como se imagina. Tem o caso do estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, onde sua pista de atletismo, depois dos Jogos Pan-Americanos, não foi utilizada uma única vez, nem sequer para treinamento dos atletas brasileiros. Assim. Tem muita gente no Brasil que é quase que oposição a esses grandes movimentos, porque se discute muito o legado que esses grandes eventos vão deixar no Rio de Janeiro. Haveria uma ênfase muito grande de legado para a cidade, um legado social, legado, enfim, de sustentabilidade no sentido mais amplo, econômico, ambiental e social, que a candidatura ali almejava. Então, o conceito dos Jogos do Rio de Janeiro é a cidade se servir dos Jogos, aproveitar essa oportunidade dos Jogos para melhorar a sua infraestrutura, melhorar a vida da população, né, fazer o desenvolvimento social. Então, esse é o nosso conceito. Para os Jogos Pan-Americanos se prometeu despoluir a Baía da Guanabara, despoluir a Lagoa Rodrigo de Freitas, construir o metrô do aeroporto do Galeão até a cidade olímpica e não se fez nada disso. Não vejo por que acreditar que nas Olimpíadas vai ser diferente, porque quem está organizando a Olimpíada é a mesma gente que organizou os Jogos Pan-Americanos. Então, eu também me assusto quando vejo o Brasil se preparando para receber Jogos Olímpicos. Os aeroportos estão atrasados, faltam hotéis no Rio, faltam até em São Paulo. O Brasil inteiro, todo mundo correndo atrás da construção de hotelaria e de uma maneira absolutamente desorganizada, sem nenhuma estratégia para aproveitar essa condição. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes, solo por Telesur. A Prefeitura se antecipou, fez um pacote de incentivos para estimular a indústria hoteleira a construir novos hotéis no Rio de Janeiro. Então nós estamos passando de 22 mil quartos, uma oferta de 22 mil quartos, de hotéis de 3 a 5 estrelas, para aproximadamente 44 mil quartos. Dentro disso a gente envolve a falta de preparo da qualificação de mão de obra, dizer, não se está pensando efetivamente como aproveitar também para qualificar as pessoas. O máximo que se fala é curso de idiomas para taxistas, preparar um pouco, né, as pessoas para a hotelaria, mas eu acho que também deveria acontecer um momento de qualificação da cidade do Rio como de maneira geral. Então eu temo que a Olimpíada passe, será uma outra festa, o Rio de Janeiro receberá o mundo muito, muito bem, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, das mais bonitas do mundo, né? Mas eu não acredito que fique nada, infelizmente, porque não existe essa cultura esportiva ainda no Brasil. E não é você fazendo uma Olimpíada que você cria essa cultura. Você faz uma Olimpíada para coroar essa cultura. Talvez a gente esteja sendo exigente demais, mas considerando as reais potencialidades do Brasil e do Rio, eu acho que tecnicamente poderia ter se avançado significativamente em questões que no final foram negligenciadas por falta de organização. Nós estamos aqui num desses projetos que foram acelerados por conta dos Jogos Olímpicos, que é o Centro de Operações da cidade. E isso só foi possível a partir dessa definição de que o Rio de Janeiro sediaria os Jogos Olímpicos. Provavelmente já existiria, assim, em algum momento a cidade ia possuir um centro de controle como esse, mas não na rapidez como foi definida a partir da candidatura.
Deixa eu te dizer uma coisa que não sei se será facilmente compreendida, mas que é preocupante, que eu chamo de uma certa esquizofrenia nacional, né? Nós temos um governo popular no Brasil, presidido por uma mulher que foi torturada, uma mulher de esquerda, uma mulher genuinamente preocupada com a distribuição de renda, com a justiça social, né? Mas que, em nome desses mega eventos que vão acontecer no Brasil, na Copa do Mundo e na Olimpíada, tem permitido, por exemplo, desocupação de moradias em bairros pobres, onde vão passar avenidas ou vão ser construídas praças esportivas, de maneira quase nazista, mano militare, com as pessoas sendo desalojadas das suas casas da noite para o dia e mandadas para 40, 50, 60, 70 quilômetros de onde moram, para lugares inóspitos, onde não há escolas, onde não há creches e que ficam muito distantes dos trabalhos dessas comunidades. Aqui no momento nós estamos na aldeia Maracanã, no antigo Museu do Índio, ao lado do estádio de Maracanã. Esse espaço, ele há 100 anos atrás, ele foi criado aqui, o SPI, que hoje é a FUNAI. Aqui dentro desse espaço foi registrado toda a história do nosso povo, praticamente, quando começou o registro da nossa etnia, dos nossos povos do Brasil. Então aqui teve várias lideranças indígenas do Brasil e do mundo passaram por aqui na época, né? Aqui foi decidido o Parque Xingu, que hoje é o parque, né, o Xingu, de onde estão querendo destruir, fazendo as hidrelétricas para aquele lado de lá. Foi discutido aqui dentro desse espaço. Então esse espaço aqui, ele se tornou, para nós, povos indígenas, um espaço sagrado para nós. Um espaço que guarda a nossa história, o berço da nossa história. Ela está aqui, nessas paredes, nessas árvores, né, que presenciaram tudo que aconteceu aqui durante todo esse tempo. Nós tivemos uma grande pressão aqui. Um dia, nós tivemos aqui um dia inteiro com o choque aqui, o pessoal do BOP aqui na frente, tentando expulsar a gente daqui, né? E a gente teve que pedir apoio da população, da mídia, dos amigos, enfim, todas as pessoas que vieram para cá, nos apoiaram para a gente permanecer aqui. E aí a negociação continuou, os processos continuaram, mas o governo veio derrubando, tinha 6 eliminar nossa que garantia a nossa permanência. O governador derrubou, né, e fez um negócio desse prédio, negociou com o COB, né, eu acho que é COB, e propôs para eles fazer um museu olímpico aqui nesse lugar. Sabe? Não tenho problema em ver obras por conta das Olimpíadas, da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, não tem problema. Mas que crie uma forma de se deixar um legado para gerações futuras. Eu sempre peço para que haja uma preparação das favelas para que elas possam se sentir incluídas. Do contrário, a gente vai perder uma grande oportunidade de fazer uma transformação para a posteridade. Como é que você paga R$500 para assistir um jogo? Se não tivermos uma cota social, a favela dificilmente terá acesso a esses espaços. O governo cria um processo de pacificação das favelas muito próximo a grandes eventos esportivos que vão acontecer no Rio de Janeiro. Só que eu tenho tomado bastante cuidado para dizer que esses eventos, eles passam, a população fica. Essa é uma das UPPs Cidade de Deus. Essa, a Polícia Pacificadora. Tem alguns lugares, como no Morro da Falé e Fogueteiro, que as UPPs estão tendo rejeição, que a comunidade não está aceitando. Aqui está tendo uma boa aceitação. De fato, deu uma modificada, né? Porque a gente tinha um contato com uma outra polícia que era muito mais hostil. Aliás, esse encontro sempre foi marcado pela hostilidade, né? Historicamente foi assim. A polícia foi jogada a fazer guerra e a polícia fez guerra há muito tempo, ao invés de prestar serviço.
Mas eu acho que a partir da chegada desses 2 projetos, desses 2 planos de segurança, a polícia passa a fazer prestação de serviço. São basicamente 2 eixos, 2 pilares. Um, que ele atende as comunidades carentes, aquelas comunidades que estão abandonadas pelo Estado, abandonadas pelo serviço público há décadas, e outro, onde as coisas acontecem normalmente, como em qualquer outro lugar. Se a pacificação é o primeiro passo para o desenvolvimento das favelas, nós estamos juntos com a pacificação. É só isso que a favela precisa? Que tire as armas, ou que limite, ou que proíba o consumo ou a venda de drogas ali naquela favela? Porra, mas falta agora saneamento básico, mas falta infraestrutura, falta melhorar a escola. A polícia não pode ser o único tentáculo governamental. Senão não tem progresso se isso acontecer. A corrupção permite que a atrocidade ultrapasse seu limite. Por mais que parte da elite evite, um afro-genocídio existe, onde pessoas morrem por conta da cor. Com sobrenome comum não temos valor. Artista caô, que fala de amor, não fecha com nós, nem na hora da dor. Por isso eu faço do meu palco um púlpito, usando minha voz contra o Brasil que é corrupto. Impunidade fala mais alto, os homens de preto sobem o morro pra defender o asfalto.